Olá, Proteste Empreendedora, eu sou a Janaína Padovani, especialista em gestão de laboratório, e hoje eu estou aqui com mais dois alunos, na verdade, a Sabrina e o Enéas, que vão contar a trajetória deles de sucesso, tudo que eles fizeram, tudo que eles aprenderam no curso, colocaram em prática e que deu certo dentro do laboratório deles, né? Então, eu gostaria muito de dar as boas-vindas para vocês. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E se apresenta um pouquinho, Sabrina, me fala da onde vocês são. Boa noite, para a Janaína, para todos que nos assistem, né? Quem ainda irá assistir, na mão de quem chegar esse encontro de hoje. Meu nome é Sabrina, sou técnica em prótese odontológica, formada, deve ter uns de 18 a 20 anos, e sou de Governador Valadares, Minas Gerais, e só que assim, minha trajetória, eu me formei comecei na odontologia como auxiliar de dentista, ali auxiliando mesmo. Aí eu interessei, né, vendo as próteses, fiz o curso de prótese, me formei, mas fiquei durante uns 9 anos trabalhando como funcionária de um laboratório aqui na minha cidade. Até que eu, né, com a ajuda também do meu esposo, incentivo, nós resolvemos montar o nosso próprio laboratório. E aí montamos, deve ter mais ou menos também uns 9 anos que a gente já está trabalhando aqui sozinha. Hoje já tem a clientela formada, graças a Deus, aqui na cidade. A clientela que a gente conseguimos colocar, selecionar, né, aquele tipo de cliente que a gente queria. Só que, ao mesmo tempo, comecei, né, a enfrentar todos os problemas que existem dentro de um laboratório e que hoje... Calma que a gente vai falar desses problemas. Vamos primeiro apresentar o Enéas Só aí. apresentação. Vocês já começaram o laboratório junto, Enéas? Fala um pouquinho de você aí, como é que você entrou nesse mundo da prótese também. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Na verdade, quando iniciamos nós casamos e depois do tempo veio o laboratório, né? E o interessante é você saber, eu trabalhava em outro laboratório, era um laboratório de nome na cidade. Eu, por um bom tempo, e ela chegava em casa e falava assim, ó, estou trabalhando muito, estou fazendo muitos elementos, tal. Aí eu já estava com uma visão diferente. Falei, peraí, você não pode fazer isso para você, para a gente, né? A gente deu o laboratório. Então, foi quando a gente decidiu abrir o laboratório mesmo. Aí, no terceiro mês, ela já estava ganhando mais ali do que ganhava no emprego anterior, né? Então, assim, começou, foi algo assim interessante. Foi um dentista da cidade que vendeu uns Foi muito equipamentos interessante a que história, era né? usado e ele estava desmontando, ele estava aposentando, e nós compramos, assim, na época era cheque, era 10 cheques, então, assim, a gente dava o cheque, e ele confiou na gente. Confiou de Então, boca, assim, os né? primeiros equipamentos foi dessa forma, depois que a gente foi comprando e trocando colocando os novos equipamentos, né, até formar. E como a Sabrina falou, a gente já tem, assim, os clientes, né, e como o nosso porte é um porte assim que a gente trata com os clientes mais exclusivos, né, por não ter tantos funcionários assim. Ah, Então, hoje vocês trabalham em quantos aí? são três Tá. no caso. Você Mas é assim, mais. A Sabrina, então, é mais bancada e você é mais o administrativo. Sim, e eu tem tenho uma auxiliar aqui comigo um na auxiliar bancada. agora, um Ah, ceramento, Uhum. está fazendo aqui. Então, nós vamos fazer. Então, assim, a gente não consegue ter um número, assim, atualmente maior, mas está interessante para a gente, né? Uhum. Está interessante. O importante é ter organização, o importante é ter administrar bem a questão do lucro, do faturamento, né? Que o curso veio trazer isso, né? É aí interessante. me fala então assim, tá? A gente vai falar do curso, mas vamos falar como que apareceu o curso aí para vocês? Como é que vocês conheceram o curso? Como é que vocês me conheceram? Pelo Instagram, Não, sabe como que eu conheci?
o curso, Ah, e a Janaína, foi o ano passado. Eu estava com um cliente aqui que ele era abusivo. Sabe Ah, aquele sim, dentista que é mesmo. liga 10 horas da noite querendo um enceramento para amanhã, 10 da manhã? E eu não sim. sabia falar não, né? Eu não sabia me impor. E aquilo me tirava do sério, me irritava, sabe? E o meu emocional ficava péssimo. E eu não sabia falar não, e aquele cliente, assim, apesar de ser abusivo, super educado, super bom pagador. Então era difícil eu sair fora Mas dele, era manipulador. mas manipulador. E aí, o que Sei. que aconteceu? Foi chegando no limite, no limite. Ele deve ter ficado comigo em torno de uns 7 anos sendo meu cliente. Aí, nesse dia, eu cheguei no limite, estourei, e eu participo de um grupo que se chama CTO, de um curso também que eu fiz de maquiagem de Max. Aí eu coloquei nesse grupo. Falei, gente, o que que eu faço num caso desse, né? Aí um aluno do que foi seu aluno me indicou, olha, eu vou te deixar o telefone aqui, essa pessoa, a Janaína, tem um curso muito bom e vai poder te ajudar. Mas aí ele já me deu as dicas. Olha, você não pode permitir que o cliente faça isso com você, né? O laboratório é seu, o cliente tem que seguir a sua regra, ou vocês negociarem, não é assim. Aí eu tomei aquela decisão, eu dispensei o cliente, né? Demitiu. Você Demitiu. demitiu. Sem... Sim, mas com aquela culpa, sabe, Janaína? Que, meu Deus, eu fiz errado, eu fiz É. errado. E hoje, com o curso, né, eu entendi que eu não tinha feito errado. E foi daí que eu conheci, né, o curso. Que Hoje, se tira sua paz, né? Assim, já uhum, fica caro demais, né? Isso que eu fica sempre caro falo. demais. Ainda mais para mim, por exemplo, eu sou protética aqui da bancada, mas eu tenho 2 filhos também. Então, eu não posso virar noite aqui trabalhando, final de semana, porque eu também tenho outros compromissos. E isso começou a acontecer, sabe? De eu ficar até 10 da noite aqui trabalhando, final de semana. Então, assim, aqui no laboratório, o laboratório aqui onde nós estamos é o laboratório, e ao lado é a nossa casa. Só tem um muro que divide. Então, eu estava aqui trabalhando, os meus filhos lá, e eu com aquele pensamento, meu Deus, mas eu estou errada, meus filhos estão precisando de mim, e aquilo me arrebentava, né, emocionalmente. Hoje E o você tem uma especialidade no laboratório, igual, pelo jeito vocês são mais tipo ateliê, né? Que é é, um trabalho mais personalizado, né? O que é, vocês fazem aí na parte protética? olha, É mais é a ai, travou fixa, um pouquinho. é a fixa. É fixa. Eu Aham. faço muito IMEX, nesse laboratório que eu trabalhei, lá eu só fazia metalocerâmica, né? Eu era ceramista lá, só isso. Então, quando eu montei o meu sozinho, mesmo eu tendo, sabe, tendo curso de técnico em prótese odontológica, eu tive que reaprender tudo, porque lá eu só fazia uma coisa. Aí É, foi aonde eu voltei a estudar, né? Fiz curso em Belo Horizonte, com alguns protestos até bem renomados aqui, né, do Brasil. Por exemplo, nós procuramos, né, buscar os melhores. Então, eu fiz curso com o Giovanni Gamboge, né, vou citar os nomes, você deve sim, conhecer, o conheço. Ivan Rona, de Ruanca, o Sérgio, lá de São Paulo. Então, eles me ensinaram, né, muita coisa. Então, a minha especialidade aqui na nossa cidade, que o pessoal fala, a minha diferença é a anatomia. Eles Hum. elogiam muito. Então, eu firmei na Que é prótese a, fixa. que é a base de tudo, né? Aham. Que é a base de tudo. Ô, Sabrina, mas assim, para a gente entender melhor, qual que era a. Aí você falou, né, desse cliente abusivo e tal, mas assim, o que que você via, o que que vocês, né, via aí no dia a dia, qual que eram as principais dificuldades mesmo que vocês tinham no seu laboratório, assim, que viu a necessidade de procurar uma ajuda? Foi, na realidade, foi esse mesmo, né? De como administrar um cliente desse porte, né? E falava dessa maneira.
Na verdade, assim, não tínhamos tantos clientes desse jeito que a Sabrina citou, mas assim mas era um pouco que tomava muito, desgastava muito, era um pouco assim, sabe, aquele cliente falava assim, olha, eu vou te pagar adiantado, aí paga adiantado, mas queria queria comprar, né? comprar isso aí, e logo eu já matei, olha, esse negócio de pagar adiantado não é interessante, iniciava a conversa assim, dessa forma, mas o que impulsionou o curso foi isso. E a questão também de tirar dúvidas da área financeira mesmo, né? E que nós descobrimos com o curso que nós estávamos usando, por exemplo, Juntando. juntando o dinheiro do laboratório para pagar contas pessoais de casa, né? E isso aí é na questão financeira também. E trouxe um desajuste aqui para nós, né, Janaína? Financeiro. E agora, depois do curso, que a gente separou, aí eu abri os olhos assim, meu Deus, olha que o erro aqui na nossa frente, né? E isso também me fazia trabalhar demais. Na verdade, a gente achava que o laboratório parece que não está rendendo, parece que não está. Aí, na hora que eu fui ver os relatórios ali, eu estou olhando, estou fazendo ainda, depois eu quero tirar mais dúvidas com vocês. Falei assim, o laboratório está super bem, vamos dizer, com o laboratório, com faturamento, com material de consumo, com tudo que compra. O problema é que a gente estava usando para pagar as contas pessoais muito alta, escola de criança muito alta, questões pessoais altíssima. Então, assim, o laboratório estava se resolvendo bem. Mas nós falamos assim, nossa vida não está tão Uhum. interessante. Então, a gente estava tendo descontrole em uma outra área, que é a área pessoal. Entendi. Janaína, outra coisa também, você que é da área, e talvez vai saber falar. Assim, a gente fala assim, a gente não tem muitos clientes, mas uma média que eu tiro, assim, por exemplo, um protesto de trabalho sozinho, que eu vejo quando eu coloco no grupo aí, eu até já comentei isso com a Inés, com a Inés, mas eu vejo eles têm, assim, normalmente, né? É uma média de 3, 4 clientes. Aqui não, a gente tem hoje, assim, fechado uma cartela de 10 clientes, me mandando Não, até trabalho, mais, mesmo. mas eu falo assim, os Fixo. fixos mesmo, com muito Aham, que trabalho. todo mês manda. Então, Acho que Aham. foi de quase 15 no mês é, passado. eu Vamos dizer olhei assim. e falei assim, meu Deus, é por isso que eu estou trabalhando desse jeito, né? Porque você estava sozinha ainda, né? Assim, Sozinha. é, aí acaba sendo isso mesmo. O que eu É, sempre falo é que às vezes a gente fica assim, mas se eu trabalho sozinho, se o laboratório é meu, por que que eu não posso juntar com o dinheiro de casa? Porque no final o dinheiro não é meu mesmo. Acho que é mais ou menos essa mentalidade que todo mundo tem. Mas o que a gente precisa começar a pensar peraí, é a minha empresa e daqui é a galinha do meu, né, dos ovos de ouro ali. Eu tenho que cuidar muito bem daquilo. Uma coisa que eu uhum, gosto de falar sempre deixa primeiro a empresa ficar rica, depois eu vou ficar rico. Mas aí as pessoas começam a atropelar, né, os estágios. E aí depois, se você começa a tirar muito de lá, não tem reserva, não tem nada. E aí quando se acontece igual a pandemia, por exemplo, aí você vai viver da onde? Você não tem nem dali e nem o seu pessoal, né? Então, às vezes, a gente realmente tem que parar, olhar e ver, porque para também não ter aquela sensação de estar trabalhando muito e não ver dinheiro, porque isso desanima, né? É frustrante, né? Você fala, poxa, por que que eu estou aqui trabalhando tanto, né? Então, essa clareza que tem quando separa as contas assim, é libertadora, porque aí você vê que realmente peraí, o laboratório realmente dá dinheiro, dá para eu fazer dinheiro uhum. daqui. Então, eu preciso também me organizar em casa, eu preciso também me organizar nas minhas despesas financeiras, né? Esse pensamento também que você mostra no curso, que eu tenho que ver o laboratório como uma empresa, né? Isso traz outra visão para a gente, porque eu não via, nem eu nem o Enéas, né? Para a gente era um trabalho, né? Que a gente tinha ali, não uma empresa que a gente tinha que cuidar da empresa, muito bem, né? Como você disse, que é dali que viria.
para as outras partes da nossa vida. E estava tudo bagunçado mesmo. É. E aí, conta para mim, então, assim, o que que você viu? Tava tudo bagunçado, então você já diagnosticou que tinha alguma baguncinha ali. E aí, o que Aham. que você foi fazendo, assim, de pontual mesmo? Qual que foi a ação, o passo a passo aí que você fez para se libertar dessa baguncinha? Ó, a primeira coisa, até anotei aqui, tô com meus papeizinhos aqui, tudo anotadinho na bancada, né? Que foi Sim. saber a produção, né? A produção que a minha capacidade de produzir. Essa produção aqui, quando a gente começou, ela não foi dos meses maiores, né? De mais trabalho. Mas então, assim, quando eu olhei, eu achei assim, ó, deu. É, Não sei se pode é, falar. não pode, na verdade, assim, quando a Sabrina estava na outra empresa, ela falava, eu fiz tantos elementos no dia, né? Aí eu falei, ó, vem fazer aqui então, pro lucro vir para a gente, né? Mas assim, eu fazendo os relatórios, aí depois de muitos anos que eu fui ver, peraí, a gente poderia ter um relatório assim, de olhar quantos elementos mesmo, mensal, produção, tudo separadamente. Aí tem esse que é ao dia, né? Eu nunca tinha pensado nisso de fazer, de saber quantos ao dia. A gente até anotou aqui, não sei quantos, Deu três, uns quatro, 15 elementos dá, aqui, dá em torno, vamos diminuir um pouquinho, né? Dá em torno de 10 elementos por ao dia. Mas dia. como eu faço de tudo, É, né? Eu não faço, chega um enceramento, eu vou fazer um enceramento, um IMEX, uma injeção, então dá uma mesclada. são coisas diferentes. Isso trouxe essa organização, né, para eu. Aí eu coloquei as caixinhas, não tem? As caixinhas coloridinhas. Eu vou até mostrar aqui o que eu fiz, por quê? Porque eu trabalho sozinha, né? Aham. Então, assim, algumas coisas eu vou me adaptar agora, até pelo gasto financeiro. Então, a minha Sim. caixinha era dessa, né? Aí, o que que eu Aham. fiz? Eu peguei coloridinho, as cores do calendário colorido, e coloquei na plaquetinha. Ainda é Ótimo. fácil porque estou só eu e uma outra. Então, dá para Aham. conciliar, né? E aí me organizou. O meu tempo, Janaína, já é outro hoje. Assim, o meu emocional mudou completamente, porque eu chego aqui, eu sinto tranquilidade de estar trabalhando. Eu não sinto mais aquela afobação que eu acho que é de todo protético, né? É, né? É, da bancada. E isso foi muito bom. Então, eu já sei qual que é a nossa margem de lucro. Tem tudo anotadinho, né? Fluxo diário, produção mensal, produção diária. E nós aqui, a gente segue a risca, né? Quando a gente compra que fala assim, não, nós vamos fazer esse curso, a gente dedica mesmo. E isso faz toda a Sim. diferença, né? Ah, sim, né? Porque não adianta só comprar o curso, ele não vai fazer nada por você sozinho, né? É uma troca. Você está aqui, aí informação, fala assim, o conhecimento sem a ação é só conhecimento, né? Então agora eu tenho conhecimento e bola para frente, né? Ô, Janaína, sabe o que eu identifiquei em mim? Lá na sua aula de crença, Ah, você colocou algumas crenças. A minha crença é, não tenho tempo. Então, eu colocava isso na mente. Tudo que, por exemplo, eu só pensava em trabalho, né? Aí aparecia uma outra coisa que eu precisava assumir um compromisso, aquilo já era um peso para mim, porque eu pensava assim, não tenho tempo, não tenho tempo, né? Aí, como eu não sabia falar não também, eu já tinha a crença, não tenho tempo. Aí o dentista ligava, olha, naquele trabalho na correria, essa situação, igual a gente citou, paga antes, é uma forma do dentista, se a gente não tiver cuidado, ele te prende, né? Você sim. se sente preso ali, uma obrigação de ter que suprir o que ele quer de você. Então, nossa, mudou muito, muito mesmo aqui o curso para Vamos nós. fazer só um parênteses, né, aqui né, nessa parte de crenças, porque para quem está ouvindo, às vezes não sabe o que que é, né? Mas dentro do curso, além de toda a parte da organização do laboratório, da organização de pessoas, né, da organização também da produção, do financeiro, também tem da organização emocional, né? Que eu falo que é assim
o divisor de águas, né? É a viradinha da chavinha ali, porque entender por que que a gente age de tal forma, né? E Uhum. essas crenças é o quê? É o que a gente acredita. Então, aquela não tem nada a ver com religião, tá, gente? É Não, de forma aquilo alguma. que a gente acredita como verdade. Por quê? Porque a É. gente viu isso muitas vezes, repetidas vezes, a gente sentiu isso quando era criança, de repente, ou ouviu alguém falar muitas vezes, e a gente Uhum. acaba tomando isso como verdade para nós. Então, realmente, se você fala assim, ah, eu não tenho tempo, e aí você começa a falar, repetir isso para você, você torna realidade na tua vida, né? Uhum. Não tenho tempo. E aí você não procura outra coisa para você liberar esse tempo para você, porque você já acredita que não vai ter tempo de jeito É. nenhum, né? E para E, e sofrimento. aí, e aí, como que você conseguiu? Então tá, então você começou a fazer essa organização do laboratório, tudo. Hoje te sobra tempo? Sobra tempo hoje. Hoje sobra. Olha, para te dar um exemplo. Hoje, nossa filha estava passando mal. A gente teve que levá-la ao hospital. Hoje eu não trabalhei na parte da tarde. A gente está aqui agora, né? Aí, Aham, mas eu trabalhei sem culpa no coração. E entendendo, por exemplo, igual você explicou lá em uma das aulas do curso, o que não pode acontecer é eu trabalhar todos os dias além do horário. Isso está errado. Agora, sim. hoje eu não trabalhei, amanhã eu vou ter que trabalhar para poder suprir o que eu não fiz hoje. Aí eu já Uhum. trabalho entendendo, peraí, tá tudo bem, né? Eu só estou repondo aqui o que eu precisei deixar de fazer ontem, mas comigo tá tudo bem. E não era assim. Janaína, na minha vida, se um menino passasse mal, nossa, era uma tormenta para mim, porque eu tinha que trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar, não tenho tempo, não tenho tempo de ir para o hospital com a criança, né? E aí virava aquela confusão. Então, assim, e muitas coisas que eu carreguei também, eu acho que vale a pena falar isso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa, nós aqui, né, nossa família, a gente não veio de uma família com uma condição financeira boa, né? Então, assim, foi com muita luta que a gente conquistou tudo, para estudar, para montar o laboratório. Então, nós não tivemos o ensinamento de como fazer as coisas. E aí vai atropelando, 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 e começa a usar dinheiro e misturar tudo. Aí, quando chega uma ajuda dessa, assim, que você entende, peraí, isso aqui é uma empresa, né? Aí você se vê diferente, você se vê mais capacitado, você se sente, né, na obrigação e na responsabilidade de cuidar bem daquilo ali. Vale E dá muito a uma, pena. e dá uma satisfação, né? De estar trabalhando agora e falar, não, peraí, agora o negócio é, pode estar organizado e vai dar certo, vai mais rápido, né? Porque Uhum, eu sempre falo também que, assim, às vezes a gente fica... Tem laboratórios que eu já atendi em mentorias, assim, eu também, que é mais de 20 anos ali e não consegue sair daquilo. Por quê? Porque tem sim o tempo, tudo o fator tempo, mas sempre fazendo as mesmas coisas, sempre é. fazendo do mesmo jeito. E aí não procura. São excelentes profissionais, porque fazem cursos e mais cursos na área técnica, Uhum, mas não consegue nem se desenvolver pessoalmente na pessoa, né, o desenvolvimento pessoal, e também nessa outra parte de gestão, porque a gestão sempre vai deixando um pouquinho para lá, é. né? Porque nem sempre tem essa possibilidade do outro, uma pessoa que você confia, estar dentro do laboratório também para trabalhar. Agora, uma curiosidade também, que assim, tem muito, o pessoal pergunta muito para mim e para o Eric, porque a gente trabalhava junto, né? A gente trabalha junto. Como que é isso para vocês, assim, o relacionamento de vocês trabalhando junto dentro do laboratório? Deixar ele falar primeiro. Ficou aí, cuidado, hein? Hoje é sexta-feira. Ah, Na verdade, assim, quando eu estava tendo curso, né, para fazer mesmo,
E no início a Sabrina até ensinava, né? Depois ela falava assim, eu não tenho paciência para ensinar, não. Vai fazer o curso, porque assim, tinha que atender os clientes, né? Então tinha que dar conta do trabalho. E também, aí eu fui fazer o curso, né? Então, é o seguinte, já teve momentos de que foi difícil Estressante. para a gente junto, tá aqui, né? Então, assim, é claro, um dentro do seu espaço, respeitando o outro, valorizando o outro, né? Isso é muito importante, e graças a Deus mudou muito. Mas assim, a gente teve períodos do casamento ser influenciado, né, por essa desorganização na empresa. Porque, imagina, se eu tenho uma empresa que me toma todo o tempo, né? De tempo todo trabalhando, e a gente olha, não está sobrando dinheiro para nada, onde que está o erro? Aí entra a mulher em ação, né, Janaína? A mulher estressa. Peraí, o que está acontecendo? Cadê o homem dessa casa, né? Então, algumas coisas A assim que nós cobrança. precisamos, né, parar e olhar, nos respeitar, né, a individualidade, principalmente eu, né? Como mulher, eu trouxe assim, aprendi muitas coisas em relação a ele, inclusive nessa parte assim que eu precisava entender que ele não era obrigado a me ajudar dentro do laboratório, sabe como? Ser o protético, porque uma fase da minha vida eu queria o que a gente vê no mundo da prótese, que é o homem da bancada e a mulher no administrativo, não é assim? Eu É, queria isso. Então, aham, isso trouxe problemas para o nosso casamento. Por quê? Porque eu comecei a exigir demais dele, né? Que ele fizesse o curso e que ele aprendesse, só que aí eu não tinha paciência para poder ensinar. aham. Até nisso o curso me ensinou, porque hoje eu entendo, ele me ajuda no que ele pode, porque ele também tem a profissão dele, né, de psicanalista. Aí, a menina que me auxilia hoje é impressionante. Eu tenho paciência de ensinar ela. Por quê? Porque eu entendi que cada pessoa tem um tempo, né, de Aham. aprendizado e tem que se identificar com o trabalho. Não é assim, eu querer sentar e, não, você vai fazer isso daqui. É, Então, o lidar com o funcionário também, né, com o colaborador, é um time, né, é que a um gente tem que ir time, formando. é verdade. E é interessante assim, ó, se eu falo por mim, né? Se fosse para eu fazer alguma prótese, eu não ia sair nada, gente. Eu parece que eu tenho duas, assim, duas mãos esquerdas. Eu não tenho habilidade manual para fazer as coisas, assim. Eu tenho a minha dificuldade maior em fazer isso. Já o Eric já tem o dom dele, ele não gosta de falar que dom, não, ele fala que ele, que ele ralou muito. Ele fala, é dom, dá a impressão que eu nunca fiz nada, né? Que só nasceu. Mas é lógico. Mas ele já tem aptidão manual, né? Já tem habilidade manual. E Uhum, aí a gente junta, só que ele não tem paciência jamais de sentar, de preencher um relatório, de fazer uma análise, não tem. Então, hoje a gente também sabe exatamente qual que é a função de cada um, e cada um acaba dando o melhor e sobressaindo naquilo que faz uhum. de melhor, né? E a gente não tem gente assim como falar, eu sei tudo, né? Vamos fazer tudo. Não, mas sempre com respeito, né? E cada um sabendo qual que é a função do outro, eu acredito que esse é o principal, né? Dentro de um laboratório também para dar certo, né? Assim, Eu falo, Janaína, que se o casal né, do empreendedor ali dentro do laboratório, se o casamento não estiver bem, os funcionários também são abalados. sim, com certeza. É, Então, assim, abala a empresa e abala também o funcionário, porque a gente vai descontar, às vezes, a raiva lá no funcionário, né? No colaborador, que é. não tem nada a ver com aquilo. Na Exige demais. verdade, é tudo, viu, Sabrina? É reflexo do dono. Tudo é reflexo do dono. Então, É, assim, ó, se você não tem uma vida organizada também, de repente as suas contas pessoais não são organizadas,
aquela bagunça na sua casa, muito provável que dentro da tua empresa, dentro do seu laboratório também vai ter. Se você não lidera você mesmo, você não consegue liderar o outro. E aí o teu time ali, todo mundo que trabalha com você, ele vai saber. Ele sente isso, né? E assim também, se a recíproca também é verdadeira, se tudo está fluindo, tudo está dando certo, é por quê? Porque realmente você também está fazendo um bom trabalho. Então, se tem alguma coisa errada, é reflexo do dono. E se tem alguma coisa certa, também é reflexo do dono. Porque você que consegue realmente ir lá e tirar do outro o melhor dela. É isso que é a nossa função, né? Sempre tirar do outro o melhor. Eu até Aí, lembrei aqui também, pode falar. até voltando lá, né? Olhei para a porta ali e lembrei. Nós colocamos aquelas plaquinhas, né? Dividindo os setores, não tinha nada disso aqui, está muito arrumadinho aqui o laboratório. Então, tem lá o escritório, aqui a sala tem ali escrito o que faz aqui, tudo, do jeitinho que o curso ensina lá, a gente foi fazendo. Eu vi uma aula, a gente sentava, ó, nós vamos mandar fazer isso aqui hoje, né? Agora nós vamos sentar e vamos fazer isso daqui, para poder ter o resultado, senão. Não E eu acho adianta, que né? essa é a dificuldade do protético, que é o tempo. Não, né, eu compro esse curso aqui, não adianta você olhar, né? Você pode ver 10 vezes a aula, se você não colocar em prática, não vai mudar a sua história, não vai mudar seu trabalho, né, sua dinâmica. É verdade, porque ainda que dê o primeiro passo, né? Aí tá olhando ali, mas realmente a prática que vai fazer toda a diferença, né? Ó, Sabrina, eu queria que você falasse assim, se você pudesse escolher de todo o curso, assim, se você pudesse escolher só uma aula, só um módulo ali, assim, o que que você acha que fez total diferença, assim, para vocês? É nessa parte realmente da cobrança lá, do inadimplente, ou teve outra parte, assim, que você falou, não, ali foi a virada de chave mesmo. O que que você me fala? Janaína, eu vou até falar aqui alguma coisa que possa até contribuir para um protético que comprou o curso e que já tem assim um laboratório no pensamento dele que está fazendo já o certo. Sabe por quê? Porque isso aconteceu aqui sem eu saber. Quando a gente comprou o curso, que a gente começou a assistir às aulas, algumas coisas que você falou no curso nós não precisamos de fazer. Porque eu já tinha o Prolabore, já tinha o Instagram, já a empresa já era legalizada, aquela aula inicial. Então aí Sim. eu fui vendo, eu falei assim, nossa, graças a Deus, eu já não estou tão mal assim, né? A virada de chave mesmo foi a usar o dinheiro do laboratório para outras coisas, misturar o dinheiro, né? Porque dali, esse misturar do dinheiro estava fazendo aquela escada, né? Em todas as outras áreas que não estavam bem, que era a quantidade de trabalho, a gente misturava o dinheiro, aí não faltava para a empresa, mas faltava para casa. Ou às vezes a gente pagava alguma coisa em casa e deixava o imposto do laboratório sem pagar, né? Aí organizamos isso e isso me fez ter a tranquilidade de poder falar não para um dentista. Se eu olho para a minha bancada aqui hoje e falo assim, olha, doutor, infelizmente para esse dia eu não posso te atender, mas eu posso. Aí entra o Enéas me ajudando, né? Ele é mais tranquilo, aí ele fala comigo assim, ó, você não vai falar que você não pode. Você fala assim, olha, tal dia eu posso te atender. Sim. Então, essa Aham. ajuda assim, entre em Joga umas 3 casal. semanas para frente, né, e fala assim, Muito. já. Então, Tudo assim, essa bem. virada foi isso mesmo, o dinheiro misturado, não separar nada. A gente, ó, já tinha conta no banco, né? A gente já tinha do CNPJ, da física, mas era tudo, pagava conta da física lá no CNPJ, pagava CNPJ lá na física. Agora você Aí, não faz mais isso. Agora você já não parou. faz mais nada disso, É né? verdade. A gente está, inclusive, Jane, a parte financeira, a gente ainda estamos colocando alguma coisa no lugar.
Porque, igual você falou, né? Você olhou, estava tudo desorganizado. Vai levar um tempinho para algumas coisas voltar para o lugar. Mas só da gente não misturar, eu já estou vendo. Assim, a pastinha de contas, né, atrasadas, elas estão diminuindo. E, né, a vida está entrando no eixo. O geral é isso. E qual que é os seus planos? Quais são os planos para frente agora? Ó, os meus planos, olha, eu vou falar até, não é porque eu estou aqui diante de você, não, mas é por causa da aula que eu vi sobre a gente ter uma pessoa. Ai, Jesus, fugiu o nome, que não é para imitar. Como é que é o Para nome? modelagem. Modelar. Uhum. Nós, né? A nossa intenção hoje é modelar em vocês, né? Vocês no Eric. Olha, Por que quê? honra! Vocês vão ser os nossos, né? Que a gente vai se modelar. Por quê? Porque o Enéas, aqui em casa é assim, o Enéas, ele é psicanalista, e eu também acabei fazendo psicanálise, porque eu fui buscar na psicanálise ajuda para o casamento, que não estava indo O bem, sabe? O emocional. emocional. E aí, através da psicanálise, a gente vai colocando já a mente em ordem, vem o curso do laboratório. Então, eu entendi que o laboratório ele pode funcionar sem mim. Então, esse é o nosso desejo hoje, é que eu esteja, assim, por exemplo, dedicando talvez até um pouquinho mais de tempo, né, para os filhos, ou talvez um pouco para a psicanálise, e ter aqui, ó, na bancada, uma pessoa que eu possa, como é tudo do lado aqui, né, uma sala junto com a outra, pedindo, né, ó, faz isso aqui para mim, eu venho cá só e olho, dou aquela checada, né, porque isso aí tem que ter, eu não posso deixar tudo na mão de uma pessoa, né, e saber como fazer isso, Né? né, esses são os Isso, nossos planos, não é abandonar o laboratório de forma alguma, porque assim, aham. eu me sinto presenteada por Deus, né, por todas as conquistas até aqui, pelo talento, né, como você disse, é um dom e é um talento mesmo que a gente desenvolve sendo protético, quando você pega um trabalho para fazer, que você olha que você fez um negócio tão bonito, traz uma satisfação para a gente. Então é É. isso, né? A empresa ó, fluir cada vez mais e eu poder ter mais tempo. E é possível, né? É possível, porque o Eric trabalhou, né? O Eric também, não sei se você sabe, ele é dentista, né? Aham, Então ele conciliava o tempo do laboratório e do consultório, e ainda tinha os cursos, né? Então ele conseguia fazer essa dinâmica legal. E se você falasse assim, você quer escolher qual que você escolhe? Ele não escolheria, porque ele gostava de fazer as três funções, né? Professor aham, no consultório e no laboratório. Então, não tem essa necessidade de falar, não, então eu não vou ficar com o laboratório, né? Hoje a gente realmente não está dentro do laboratório e o laboratório está funcionando. Mas, assim, uhum. o que eu posso te dizer é, a gente precisa ter pessoas realmente boas do nosso lado, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, e treinar essas pessoas para que isso aconteça. Mas só que isso leva tempo, não foi do Leva tempo. dia para a noite, né? Porque assim, eu não vou conseguir colocar uma pessoa lá e tchau. Não, não é assim. Você vai criando laços, você vai criando parceiro. Hoje a gente tem os sócios também que estão tocando o laboratório junto com a gente. Eu faço a Uhum. gestão do laboratório por aqui, o Eric também toda a parte assim da produção, não toda, né, mas quando precisa, eles têm a quem recorrer, mas hoje já não é tão dependente da gente, né? Não é De tão vocês dependente estarem dele, presentes. de a gente estar presente. Então é possível sim isso acontecer, né? Eu torço que vocês consigam também. Mas vamos Esse lá, próximo. é treinar as pessoas, ver se realmente é a pessoa certa para estar no lugar aí. E isso daí é possível, bem possível. Isso trouxe uma esperança para nós aqui, vendo vocês, né? Eu, até a gente assistiu a live
vocês contando como que vocês foram para os Estados Unidos, como que aconteceu tudo, né? Eu Aham, falei, gente, é possível isso que a gente pensa, porque a gente acaba pensando, e quando você pensa assim, poxa vida, mas eu levei tanto tempo para poder conquistar isso, né? E aquilo me trazia uma tristeza, porque eu queria ter mais tempo. Eu já cheguei a falar isso, sabe? Uma vez eu falei assim, para eu ter esse tempo que eu preciso ter para mim, eu vou ter que fechar o laboratório, porque com o laboratório eu não consigo, né? E hoje não. Hoje mudou a visão e, né, vai buscando aí a ajuda de vocês, o conhecimento e entendendo que a gente precisa de ter pessoas sim para nos ajudar. é, A gente crê que Deus vai trazer essas pessoas, né, sim, sem desespero, né, sem correria, e as coisas vão acontecendo. sim, é isso mesmo. Gente, eu fico assim, eu fico orgulhosa, né? Toda vez que eu converso com um aluno e vejo que realmente a trajetória de colocar as coisas em prática, de ir descobrindo, né? Porque eu falo assim, o que eu falo no curso foram coisas que eu fiz, né? Mas quando a outra pessoa vem e fala, olha, eu fiz assim, assado também deu certo, igual você falando das caixinhas. É certo, não tem hoje, não vou porque realmente para trocar todas as caixinhas, né, fica caro, mas você já deu uma solução, colocou lá, porque o negócio é visual, então vamos colocar uma corzinha para poder identificar. E isso que é legal, sabe, de ir vendo que através ali da sementinha que eu estou plantando, ok, eu consegui acessar e aí a parte melhor vem quando vocês colocam em prática e vê que o negócio dá resultado e que realmente é um sucesso, né? Então, assim, eu só vejo o pessoal decolando, né? Eu vejo, assim, que quando às vezes está ali tão perdido, né? Igual você falou, num momento, assim, de desespero, me encontra ali nesse desespero, né? E depois você sente que tá leve, né? Sente, eu não te conheci antes, mas eu tenho alunos que eu conheci antes e depois, então eu conseguia até fazer essa Ah, separação de ver como que as pessoas mudam mesmo, porque não só da parte de organização tudo, mas de organização emocional também, que a gente precisa sempre pensar nisso, né? Eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem para o pessoal, assim, é, só de incentivo mesmo, né? De ver aí a sua história, eu acredito que já deixou bastante. é, Isso já foi positivo, né, na vida das pessoas que estão ouvindo, mas deixa uma mensagem final, assim, para a gente finalizar aqui. olha, eu acho que a mensagem que eu deixaria, eu falo por mim, né? Não sei para outras pessoas, é que investir em conhecimento, em curso, não é jogar dinheiro fora, não é gastar tempo com alguma coisa que não vai te trazer retorno. Então, quando você tem esse entendimento, é outra coisa, né? Porque a gente gasta dinheiro com tantas outras coisas desnecessárias que não vão trazer para a nossa vida aquele crescimento que a gente precisa, porque não adianta eu estar bem profissionalmente. Ai, o seu microfone cortou. Cortou, Juliana? Cortou. É Cortou, entrou ligação uma aqui. ligação, viu? Ah, tá. E agora eu não sei onde cortou. Então, a gente Pode começar da sua mensagem mesmo. eu falo assim, não deixar de investir em curso, principalmente no Protege Empreendedor. Por quê? Não estou fazendo, você não estou falando porque Não você tem me pediu, não, propaganda, não. de forma alguma. Porque trouxe crescimento para nós, trouxe respostas e nos ajudou demais. Então, assim, gaste na coisa certa, né? Invista na coisa certa, que vai trazer retorno para o trabalho e vai trazer retorno para o pessoal, para a família, né?
família, filhos, todos serão beneficiados com isso. Com aquele protético que está ali, ó, trabalhando, tranquilinho, né? Tá certo, não vai ser todos os dias tranquilo. Sim, a gente sabe que vem final de ano, né? Vem um feriado, É, todos os dentistas falam assim, ó, o fulano vai viajar. Acho que todo laboratório fala isso. Você vai é, casar. aham, A gente sempre fala, assim, né? Na nossa região, o pessoal fala assim, o povo está vindo dos Estados Unidos e vão todo mundo. é mesmo, vocês estão aí. O pessoal está vindo passar férias no Brasil, vão fazer Aham. os trabalhos dele tudo correndo. Mas aí tem muito, né? Eu falo que Boston aqui, Valadares, todo mundo é de Aham. Valadares. Ah, É não, verdade. nós temos amigos, Orlando, como é que é? Boca A Raton, gente vive como se Nova fosse aí, York, né? Que é, conversa pelo New WhatsApp. Jersey, para tudo e quanto é lado, tem valadarense. A extensão Vai- dos Estados Unidos é aqui em Valadares. É Mas é verdade. esperança, viu, Janaína? E eu só tenho que agradecer por essa descoberta que você fez, que você mesmo contou, né? Que você entrou em um laboratório e foi entender como que você resolvia aqueles problemas dali. E foi uma sabedoria, né? Que você conquistou, que você descobriu ali e que hoje está ajudando muitos protéticos aí a serem profissionais melhores, não só na técnica, né? Mas no geral da vida. É, eu que agradeço demais a confiança de vocês, agradeço por esse tempo que vocês estão aqui para conversar e contar a história de vocês, mas como eu falei, né, eu acho que acredito mesmo que isso influencia, assim como você falou que você vai modelar em mim, quer dizer que eu te inspirei de alguma forma, eu tenho Uhum. certeza que vocês também vão inspirar outras pessoas. E é assim que a gente tem que ir seguindo, gente, é crescendo e contribuindo na vida do outro, né? Acho que essa é a melhor forma de retribuição, assim. Mas tá jóia, então, muito obrigada mesmo, muito Muito obrigada pelo obrigada. carinho. Obrigado, nós que E agradecemos. o que vocês precisarem de mim, sabe que eu tô aqui também, tá? Nossa, nós só temos que agradecer a você, ao Jun também, que faz o contato aí, né? Nos grupos, que está sempre aí conosco. E, né, estamos juntos aí. Precisando de nós também, estamos sempre à disposição de vocês. Tá Obrigado, certo. né, por tudo Obrigada, aí. Dá viu? um abraço no seu Obrigada, Nessa. esposo. Nós não nos conhecemos, né? Pessoalmente, Aham. mas conheço o nome, né? Já ouvi falar nas redes sociais, a gente sabe que é um dentista e tanto, né? Aham. Protético também. Então, assim, Sim, nosso respeito, né, a vocês também. E o nosso muito obrigado, só agradecimento. obrigada. Eu que agradeço, viu? Beijo, gente. Obrigada, valeu, viu? Até a próxima história, gente. Até a Tchau, próxima. tchau.